Lucas 16, 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor por tua palavra, e nós pedimos ao Senhor para que o nosso coração possa estar aberto e possamos, Pai, estar compreensivos daquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite. Que nosso ouvido, meu Deus, possa cair a tua palavra, cair no nosso coração, e nesse coração gerar uma semente, essa semente gerar uma árvore que gera frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém. Baseado nesse tema, eu quero, antes de expormos propriamente o texto que lemos, eu quero fazer algumas considerações iniciais referentes à questão sobre o que é a morte. E a primeira coisa que nós podemos perceber sobre a morte é que a morte não era um plano inicial de Deus para o homem. Deus não fez o homem para que o homem pudesse morrer. Deus fez o homem para que o homem desfrutasse dele durante toda a eternidade, ou por todo aquele momento que o homem estivesse no jardim. Como é que nós podemos perceber isso? Em Gênesis capítulo 2, Deus deixa claro de que se o homem comesse do fruto, apenas se o homem comesse do fruto, ele morreria. Se ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não morreria. Mas como o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou automaticamente um mortal. E nós podemos ratificar isso lá no livro de Romanos, no capítulo 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, não havia morte, mas como o homem pecou, o salário que ele deve receber por haver pecado é a morte. Então o homem só é mortal porque ele pecou. E esse pecado, que é o pecado original, que nós já discutimos nessa série, é o pecado que permitiu com que a morte entrasse no mundo. Sem o pecado não haveria morte. Como seria? Nós não sabemos, porque a Bíblia não nos afirma como seria o mundo se Adão não tivesse pecado. Mas nós sabemos que a morte só entrou no mundo por causa do pecado. A segunda coisa que nós podemos perceber é que, tratando dessa vida terrena, tratando dessa vida que nós temos aqui nessa terra, nós nascemos uma vez. Porém, a partir do momento em que nascemos, nós nos tornamos infinitos. Nós não teremos mais fim. Uma vez que o homem, que a mulher nasceu nessa terra, nós não teremos mais fim. Não haverá um fim para o homem que nasceu uma vez nessa terra.
nunca mais nós entraremos em extinção. Por quê? Porque após essa vida, nós temos apenas 2 lugares para continuar o que nós chamamos de eternidade. Ou nós iremos para a vida eterna, ou nós iremos para o castigo eterno. Ou nós viveremos uma vida na eternidade ao lado do Senhor, ou nós passaremos o restante de nossas vidas, a eternidade de nossas vidas, em um castigo. Existem só esses 2 caminhos a seguir. Não existem outro caminho a seguir. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas creem que existe uma terceira opção. Algumas pessoas creem que ao morrermos, nós ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Algumas pessoas creem que existe um meio caminho, né, nessa lida depois da vida, depois que nós morrermos. E aí eu quero trazer algumas observações sobre essas pessoas. Primeiro, os espíritas. O que os espíritas creem? Os espíritas, eles creem que a alma é imortal. Eles creem que a alma nunca vai morrer. E nós também cremos isso, que a alma é imortal. O problema é que os espíritas creem que quando uma pessoa morre, o espírito dessa pessoa, a alma dessa pessoa, vai para um lugar de descanso. E aí vai depender o quanto essa pessoa era boa na terra. Se a pessoa fosse uma pessoa muito boa, uma pessoa que prestava caridade para o outro, essa alma vai automaticamente para um lugar de paz. Se essa pessoa não fosse uma pessoa muito boa, se essa pessoa for uma pessoa que deu problema aqui na terra, ela vai sofrer castigo por um tempo, até a alma dela alcançar a plenitude e ela ir para este lugar de descanso. Porém, essa alma não vai ficar nesse lugar de descanso para todo sempre, porque o espírita crê em algo chamado reencarnação. O que é reencarnação? Depois que essa alma descansou, ela vai voltar para outro corpo físico, reencarnado, para continuar a evolução espiritual e o seu progresso. Ela crê que a pessoa morreu, essa alma vai para o lugar de descanso. Se ela for mal, ela vai sofrer um pouco, mas depois vai para o lugar de descanso. E aí depois disso, ela vai reencarnar em outro corpo para continuar esse progresso. Então o espírita crê que você está num corpo que possivelmente é outra alma de outra pessoa que viveu há milhares de anos atrás, que está em você. E os espíritas também creem em algo chamado mediunidade. O que é mediunidade? É que o morto ele pode passar mensagens para nós que estamos vivos. Você já deve ter ouvido falar de Chico Xavier e da prescrição, né? Ele escrevendo as cartas daqueles que estão mortos, falando para os vivos. Então, o espírita crê que morreu, vai descansar, mas ele vai reencarnar. E ainda assim, ele pode falar com aqueles que estão vivos, depois que morreu, através da mediunidade. Outra posição também muito famosa, concernente a esse meio termo entre céu e inferno, é algo chamado purgatório. E o que é o purgatório? O purgatório é algo que a Igreja Católica crê e prega. Mas a Igreja Católica também crê que a alma é imortal. Ela crê que a morte é consequência do pecado original e que haverá um julgamento final para todas essas pessoas que estão na terra. Até aí tudo bem. Porém, eles creem que além de céu e inferno, existe o purgatório. O céu é para as pessoas que tiveram amizade para com Deus e foram justificados, portanto estão no céu. O inferno é para que as pessoas que rejeitaram ao Senhor e morreram sem arrependimento, mas existe um meio caminho, que é o purgatório, que é para aqueles que tiveram um nível de amizade com Deus, mas precisam de uma purificação para que possam entrar no céu. Eles morreram, não foram nem para o céu nem para o inferno, mas foram sofrer durante um tempo, para que depois que sofressem, eles chegassem a um nível de evolução para que pudessem entrar no céu. Portanto, o católico também crê que existe oração para os mortos. Ele crê que se você orar, a sua oração tem poder de tirar um morto do inferno, do purgatório e colocar ele no céu. Portanto, para o católico, o céu é eterno, o inferno é eterno, mas o purgatório é temporário. Qual que é o problema dessas duas posições? O problema está lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 e 28, que diz assim:
Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso entrar no juízo. Ou seja, cabe ao homem morrer apenas uma só vez, e depois disso ele não vai para o purgatório, depois disso ele não vai para um lugar de descanso esperando para ser reencarnado, depois disso ele vai esperar o julgamento. Cabe ao homem morrer apenas uma vez. O homem não morre duas vezes, o homem não morre e depois renasce, ele morre só uma vez e depois ele vai aguardar o julgamento. Está comigo, irmão? Dito isso, nós vamos ver o que acontece após a morte. O versículo 22 do texto que nós lemos de Lucas 19 diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Esse versículo deixa claro o que acontece após a morte. Mas eu quero colocar algo aqui para que nós não possamos cair no erro. O quê? Que não é o fato de ser rico ou ser pobre que define se uma pessoa vai para o céu ou para o inferno. Porque muitas pessoas, durante muito tempo a igreja usou esse versículo para dizer que o rico vai para o inferno, de forma automática, só porque esse rico foi para o inferno. Não é ter dinheiro ou não ter dinheiro que define quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. A única coisa que pode salvar o homem, salvar a vida do homem, é o sangue de Cristo Jesus. Não é ser rico e nem ser pobre, que vai colocar a pessoa no céu ou no inferno. A segunda coisa que nós podemos perceber é que quem vive com Cristo não passa pela morte sozinho. Quem vive com Cristo não passa pela morte sozinho. Como é que nós podemos perceber isso? Olha só o que Lucas escreve. Aconteceu que morreu e o pobre, o Lázaro, foi levado junto aos anjos para o pai Abraão, que é a representação de Deus. Mas o rico foi apenas sepultado. Quando o Lázaro morre, os anjos vêm o levar para o pai Abraão. Mas o rico, provavelmente que tinha muitos amigos, porque vivia uma vida de ostentação. Todos os dias em sua vida era ostentação. Mas ao morrer, nenhum amigo pôde acompanhá-lo. Nenhum amigo pôde ir com o rico. Por mais que ele pudesse ter algum amigo verdadeiro, ninguém pode acompanhar o rico. Mas o Lázaro foi levado pelos céus com os anjos. Isso nos ensina que quem vive uma vida ao lado do Senhor não morre sozinho. Quem vive uma vida de devoção ao Senhor não morre sozinho. O rico que não tinha Cristo morreu sozinho, mas o Lázaro, por mais que passou por dificuldades e tribulações, ele morreu e foi levado aos céus pelos anjos para Abraão. E o que mais nós podemos aprender? É que viver uma vida em Cristo, preste atenção, viver uma vida em Cristo pode ou não nos garantir paz e conforto na terra, mas com certeza nos trará paz na eternidade. Viver uma vida com Cristo pode ser que você vai passar por dificuldades na terra, pode ser que você vai passar por tribulações na terra, porém, você vai ter conforto eterno quando o Senhor te levar para morar com Ele. Está comigo, irmão? Outra coisa, como será para aqueles que não estiverem em Cristo? Olha só o que diz o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto a ele. O rico no inferno, sofrendo tormentos, quando ele olha para o alto, ele consegue enxergar a pai Abraão, que é Deus, e Lázaro ao seu lado. E aí, baseado nesse versículo, eu quero trazer algumas verdades sobre o inferno. Preste muita atenção, irmãos. Eu quero trazer algumas verdades sobre o inferno. A primeira verdade sobre o inferno é que no inferno não haverá paz alguma. Não haverá paz no inferno. Não haverá um momento de descanso. Não haverá um momento em que o sofrimento vai acabar. Não haverá um momento em que as pessoas se verão livres do inferno. Algumas pessoas creem que o inferno é passageiro e que depois que você passar um tempo no inferno, você vira purpurina e acabou. Seu sofrimento acabou. Mas baseado nos textos bíblicos, nós podemos aprender que no inferno não há paz
alguma. Não existe paz no inferno. Não existe um momento de paz no inferno. Não existe um momento em que as pessoas que estiverem lá vai ter um momento de alívio. O rico olhou para o Lázaro e olhou para Abraão e viu a oportunidade de pedir essa dádiva de tirá-lo do inferno. Ele olhou para o inferno, para o céu e viu Abraão e disse: é a chance que eu tenho de tirar-me desse tormento. Por quê? Porque não haverá paz alguma. Não haverá um momento de refrigério. Não haverá um momento em que a pessoa vai ter paz. E qual que é o pior sofrimento da pessoa que está no inferno, irmão? O pior sofrimento é saber que ela teve chance, mas ela rejeitou essa grande salvação. Qual que é o pior momento do inferno para a pessoa que está no inferno? É olhar e saber que ela teve chance de ouvir a mensagem do Evangelho e se arrepender dos seus pecados, mas mesmo assim não quis ouvir. Ela teve a chance de se arrepender dos seus pecados, mas não se arrependeu. O problema maior não é o tormento. O problema maior é olhar e saber: eu tive chance de me arrepender, mas não me arrependi. E aqui eu quero te dar um conselho, é que por isso que o Evangelho de Jesus deve ser pregado em todos os cantos da terra, porque ninguém terá desculpa quando estiver no inferno. Ninguém terá desculpa quando estiver no inferno. Ninguém terá desculpa de dizer: eu não ouvi falar do Evangelho, eu não ouvi falar que Jesus podia me salvar. É por isso que lá em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e aí então virá o fim. Então as pessoas dizem normalmente: está acontecendo muita tragédia, tem muita coisa ruim acontecendo, Jesus está voltando. Não, Jesus diz que as coisas ruins que estão acontecendo são as dores de parto, mas o fim só virá depois que o Evangelho for pregado em todos os cantos da terra. Por quê? Para que ninguém possa ter desculpas. Ninguém vai ter a desculpa de virar diante do Senhor e dizer: eu não ouvi o seu nome, eu não ouvi falar que o Senhor é a salvação, eu não ouvi falar que o Senhor podia me resgatar, eu não ouvi falar daquilo que o Senhor podia fazer. Ninguém terá essa desculpa. Perante o Senhor ninguém terá desculpa, porque rejeitaram o nome do Senhor, e o seu sofrimento será eterno. Eterno, não terá fim. A segunda coisa que nós podemos observar sobre o inferno é que o fogo jamais se acaba. O fogo jamais se apaga. Versículo 24 diz assim. Versículo 24. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Agora pensa, é um fogo que queima, mas não consome. É um fogo que queima, mas a alma continua em sofrimento. E não haverá lugar de refresco. Não haverá lugar para refrescar a sua alma. Tanto é que o rico pede com que molhe a ponta do dedo e coloque em minha língua, para que eu possa me refrescar. Almas buscando refúgio, mas não encontraram. Não encontraram. E qual é o pior? O pior é que o próprio Deus está ciente disso, e Ele é o próprio Jesus, é quem é o responsável de cuidar dessas pessoas que estão no sofrimento eterno. Olha só o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Preste muita atenção nisso, que eu vou desmistificar uma coisa aqui também. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o trigo para o celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Você já orou dizendo: batiza-me com o seu fogo? Você já cantou isso em algum lugar, alguma vez na sua vida? Baseado nesse versículo. Mas o versículo aqui não está dizendo do fogo que purifica e coisas do tipo. O versículo é claro em dizer que o próprio Jesus é que vai separar
e vai colocar aqueles que foram batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo, e aqueles que não se arrependeram serão imersos num fogo que não se apaga. O trigo ele vai jogar num celeiro, e a palha, que são aqueles que não se arrependeram, vão ser lançados num fogo que não se apaga. A palavra batismo significa imersão, quer dizer que essas pessoas serão imersas. Aqueles que nasceram de novo serão imersos no Espírito Santo, mas aqueles que não nasceram de novo serão imersos num fogo que não se apaga. E aqui eu quero dizer isso, irmãos: os homens podem brincar aqui na terra, mas o Senhor não está brincando no céu. Os homens podem brincar e podem fazer o que quiserem aqui na terra, mas o Senhor não está brincando no céu. Uma vez que a pessoa foi para o inferno, ela jamais sairá de lá. Uma vez que a pessoa foi condenada ao inferno, ao castigo eterno, ela jamais sairá daquele lugar. O fogo jamais se apagará. A terceira coisa que nós podemos aprender é que as pessoas irão se esquecer rapidamente de todas as alegrias que elas obtiveram na terra. Rapidamente de todas as alegrias. Olha só o que diz o versículo 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Rapidamente as pessoas vão esquecer de tudo aquilo que viveram de bom na terra. Abraham Kuyper diz assim: com 1 minuto no inferno, o ímpio se esquecerá de todos os prazeres que ele teve na vida. Com 1 minuto de inferno, pela melhor vida que o homem pode ter tido, pelos maiores bens que o homem pode ter adquirido, por melhor que foi a vida do homem na terra, se ele foi condenado ao inferno, com 1 minuto, ele se esquecerá de tudo. Tanto é que pai Abraão, Deus, está lembrando ao rico dizendo: lembra que na terra você teve bens. Já está esquecendo do que você viveu na terra? Tão rápido assim você está esquecendo do que você passou na terra? Lá você teve bens. Nós podemos ser saudosistas aqui na terra, irmão. Nós podemos ter saudade de lugares em que você viajou e gostou, saudade de pessoas que você não vê há muito tempo, saudade de comida que nós comemos e gostamos. Mas no inferno ninguém terá tempo para esse tipo de lembrança. No inferno ninguém terá tempo para lembrar: oh, eu comi em tal restaurante, quando eu viajei para tal lugar, que saudade do fulano de tal. No inferno não vai ter tempo para isso. Por quê? Porque a tormenta será gigante, a tormenta será grande, e a pessoa não terá tempo para lembrar dos prazeres que ele teve na terra. Então é por isso que nós não devemos nos iludir com os prazeres momentâneos dessa terra. Por quê? Porque eles passam. Nós não devemos nos iludir com o que é de bom na terra, com o que faz com que ficamos felizes na terra, porque os prazeres momentâneos, eles passam. É por isso também que nós não devemos passar por tribulações e abandonarmos o nosso Deus. Por quê? Porque as tribulações momentâneas também passam. Elas passam. O que nós devemos preocupar? Devemos nos preocupar para qual local estamos caminhando, se é para a vida eterna ou se é para o castigo eterno. A nossa preocupação não deve ser com os prazeres momentâneos, a nossa preocupação deve ser para onde estamos caminhando, vida eterna ou castigo eterno. Talvez o sermão mais famoso do mundo, de Jonathan Edwards: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. E por que esse sermão ficou tão conhecido? Porque durante o sermão, enquanto ele estava pregando, as pessoas começaram a ter visões do inferno aberto, e os historiadores contam que as pessoas começaram a se agarrar nas pilastras da igreja, porque sentiram-se repuxando para o inferno, e sentiram o peso e a pressão do inferno, e não queriam ir para lá, irmão. O que eu quero dizer com isso é que o inferno é real. O inferno não é uma lenda, o inferno não é um conto, o inferno não é algo que alguém inventou, o inferno é real, e nós devemos perceber, e nós devemos olhar para nossas vidas e perceber para onde estamos caminhando, porque o inferno é real. A outra coisa que nós podemos perceber também é que no inferno não há saída. Olha só o que diz o versículo 26.
E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que passam daqui, dos que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. Ou seja, no inferno não haverá um jeitinho brasileiro, não haverá propina, não tem como a pessoa comprar a sua saída do inferno, porque ele está condenado eternamente. Obviamente uma pessoa que está no céu não quer ir para o inferno, mas a leva de pessoas que estão no inferno, querem sair de lá, é gigantesca. Não há saída, não haverá uma troca de bilhete. Não tem como você virar para um parente querido e dizer, troca de lugar comigo, porque no inferno não haverá saída. É para todo sempre, é para a eternidade, é o tormento eterno. Não haverá saída daquele lugar. Outra coisa que podemos perceber é também que para a salvação do perdido só existe uma coisa, que é a palavra de Deus. Olha só o que diz do versículo 27 ao 31. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A única forma de uma pessoa sair do inferno, da condenação eterna, na verdade, em vida, para não ir para lá, é ouvindo a palavra de Deus. Olha o pedido que o rico faz. Peça para que Lázaro, morto, vá até lá e avise, e pregue essa mensagem para os meus parentes. Pai Abraão, que é Deus, diz, não tem como. Não há possibilidade. O que eles têm que fazer? Ouvir a Moisés e aos profetas. Ouça a Moisés e ouça aos profetas. Mas como assim ouvir a Moisés? Porque Moisés já tinha morrido há alguns anos, e os profetas também já haviam morrido há alguns anos. O que é que Jesus está dizendo? A Bíblia judaica é dividida em 3 partes. Torá, Nevim e Ketuvim. O que é isso? O Pentateuco, os profetas e os escritos. Antigo Testamento, porque o judeu não acredita no Novo Testamento. Então, quando Jesus diz, ele tem a Moisés e os profetas, ele está dizendo, eles têm a palavra de Deus. Quando Jesus está dizendo que ele tem a Moisés e os profetas, não é que Moisés estava no meio deles, não é que havia algum profeta no meio deles, ele está dizendo, eles têm a palavra de Deus. E como é que uma pessoa cria, como uma pessoa podia ser salva antes de Jesus morrer na cruz? Eu já disse isso 1 milhão de vezes, vou repetir. Ninguém foi salvo pelo próprio mérito. Todo mundo que foi salvo antes de Jesus foi salvo porque creu que haveria um Messias que viria à terra e expiaria os seus pecados, o ungido do Senhor. E hoje nós somos salvos porque nós cremos que veio o Messias e expiou os nossos pecados e por isso somos salvos. Então Jesus está dizendo, eles querem ser salvos, eles devem ouvir a palavra de Deus. Ninguém será salvo porque viu morto. Ninguém vai ser salvo porque apareceu uma grande aparição na casa da pessoa e diz, aceita Jesus, e a pessoa aceitou. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Ninguém será salvo por causa da aparição de alguém. Outra coisa, ninguém será salvo pela experiência. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Ninguém será salvo pela experiência. E é o pior problema da igreja brasileira hoje. As pessoas querem atrair aos outros pela experiência, e ninguém será salvo pela experiência. Ninguém vai ser salvo porque sentiu demais. Foi no culto hoje? Fui. Forte, né? Sentiu? Senti. Sentiu o quê? O que é sentir? Eu falava isso antes, né? Que o culto bom é o culto em que você sai triste com o pregador, mas triste com você mesmo.
Triste porque o pregador falou alguma coisa que tocou a sua alma, o seu ego, mas você está triste com você mesmo. Sentiu o quê? Experiência do quê? Que tipo de experiência é essa? As pessoas convidam umas às outras para a igreja hoje, dizendo, vamos lá na igreja porque lá tem experiência, porque lá tem tal coisa que vai agradar a você, porque lá tem a fila do não sei o quê, porque lá tem um experimento do não sei o quê, lá tem um café especial da Itália que vem da não sei o quê, lá tem um tanto de coisa que vai te atrair, lá. Não, irmãos, o evangelho, a atração do evangelho não é a experiência. A atração do evangelho não é o nível que a igreja prega o evangelho para que as pessoas possam ser aceitas, sim ou não. A atração do evangelho é que você está morto em seus pecados, mas Jesus pode te tirar daí. Essa é a atração do evangelho. Essa é a atração. A atração do evangelho é a pregação de um Cristo morto que não morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Então um morto não tem poder para salvar o homem, mas a palavra de Deus tem poder para salvar o homem. Por isso que devemos pregar a palavra de Deus por completo, para que haja arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Ao pregar o evangelho, não devemos esconder essa verdade. Qual é a verdade? De que todo aquele que não nasceu de novo está morto e condenado ao castigo eterno. O evangelho não pode esconder essa verdade, custe o que custar. Que encha ou esvazie a igreja, que faça ou que não faça, o preço, aquilo que deve ser pregado é: Cristo morreu para te salvar, porque se você não aceitar essa mensagem, você estará condenado ao castigo eterno. Essa é a mensagem do evangelho. E qual é o último passo para aquele que foi condenado? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: e vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. O céu e a terra fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os pequenos e os grandes, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que o nome não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo para o castigo eterno. A chamada segunda morte. Todos nós morreremos uma, mas algumas pessoas morrerão duas vezes. Mas quando fala morte, não fala de extermínio, fala de sofrimento eterno. O castigo eterno para aquele que morreu sem Cristo é passar a eternidade no castigo eterno. E eu gosto de dizer que o castigo eterno não é o diabo atormentando ninguém. Eu gosto de usar a alusão lá do Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento fala que o outro coronel lá era uma mocinha perto dele. E aí eu gosto de dizer que Satanás perto de Jesus é só uma mocinha. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo em Apocalipse 20 que no inferno será atormentado a morte, o inferno, Satanás e seus anjos e todos aqueles que o nome não foi escrito no livro da vida. O diabo não está com tridente atormentando ninguém. Quem está atormentando as pessoas no inferno é a ira do próprio Senhor. O Senhor irado, o Senhor possuído de ira, porque no inferno o Senhor não tem amor. No inferno a afeição do Senhor que se mostra é apenas a ira, para aqueles que não reconheceram a Senhor como um único e suficiente Salvador. Esse é o final, essa é a morte para aqueles que se perderam e não foram encontrados por Cristo em meio à sua vida. Esse é o final das pessoas. Agora nós vamos falar
o que acontecerão com os mortos, ou com os salvos, após a sua morte. O ímpio morre, vai para o inferno, espera o castigo para que ele possa ser condenado eternamente. E o salvo, o que acontece? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 26, 39, para nós descobrirmos o que vai acontecer com os salvos. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo pelos nossos atos, que os nossos atos merecem. Mas ele não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos às verdades sobre o céu. A primeira delas, que ao fecharmos os olhos aqui na terra, nós abriremos os olhos no paraíso. Se você é salvo em Cristo Jesus, quando você fecha os olhos na terra, automaticamente você abre os olhos no paraíso. Não existe uma antessala. Não existe algum lugar em que você vai ficar esperando antes de entrar no paraíso. O nosso corpo volta ao pó, mas a nossa alma vai automaticamente para o descanso. Não existe um lugar onde você vai ficar esperando para que as coisas possam acontecer. Você morre aqui, fechou os olhos, você automaticamente estará com o seu Senhor. Por isso que as pessoas que estão morrendo, talvez nesse exato momento no hospital, e são filhas de Jesus, estão em paz. Por isso que o conselho que nós damos para as pessoas que nós sabemos que serviram a Jesus na terra, aos seus entes queridos, é: Ele está melhor do que nós. Porque ao fechar os olhos nessa terra, Ele abre os olhos automaticamente no paraíso para com o seu Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber, e nós temos que contextualizar, é quem irá para esse descanso eterno. Quem são as pessoas que irão para esse descanso eterno? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se com a boca confessar Jesus como o seu Salvador e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quem irá para esse descanso eterno? Quem crê no coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem mais nada para fazer? Não. Como é que eu vou para o céu? Crendo no coração e confessando com a boca. Aí alguns podem dizer: o ato só de confessar com a boca não resolve o problema? Só dizer, só levantar a mãozinha no apelo e dizer: eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, não resolve o meu problema? Não. E eu vou dizer, e talvez eu tire até sua dúvida, por que eu não faço apelo todo culto aqui na igreja. Primeira coisa, não existe nenhum versículo normativo que nos indique a fazer um apelo diariamente aqui na igreja. Por exemplo, quando Pedro faz a pregação lá em Atos, depois da descida do Espírito Santo, ele prega e diz a Bíblia que 3.000 pessoas se uniram à fé deles, porque o Espírito Santo trabalhou no coração dessas pessoas. Primeira coisa que eu não faço apelo. Segunda coisa, o ato de fazermos apelo toda semana cria uma cultura de sempre queremos pessoas aqui na frente, e não é assim que funciona. Eu preguei em muito lugar que fazia apelo toda semana, e pensa na frustração que é para o pregador, acabar de pregar, e aí na outra semana passada foi 70 pessoas lá na frente, você acabou de pregar e não foi ninguém. Parece que a mensagem não surtiu efeito. A pessoa começa a contar se essa mensagem surtiu efeito ou não, pela quantidade de pessoas que vai aqui na frente. Então o apelo: aceita Jesus como seu único Salvador? Aceito. Aí a maioria das pessoas vem confessando com a boca apenas, não crendo no coração. E confessar com a boca não faz de ninguém um salvo. Outra coisa do porquê eu não faço apelo todo culto, porque nós corremos o risco de trazer muitas pessoas pela emoção.
Se você já fez parte de alguma igreja que fazia apelo todo culto, você já viu as pessoas quase que obrigando a outra saindo do lugar e vindo na frente. A pessoa estava chorando no lugar lá por qualquer coisa. Pega a pessoa pela mão e fala, vamos lá, vamos lá. A pessoa talvez está chorando porque brigou com o marido em casa. Aí chegou lá falando, vamos lá na frente. Aí chega a pessoa diz, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, e aquela conversa toda. E aí você traz pessoas pela emoção. E o problema é que nós não devemos obrigar pessoas a vir confessar a nossa fé, sendo que o Espírito Santo ainda não a convenceu. Isso se chama proselitismo. É tentar convencer uma pessoa que ainda não creu a viver a nossa fé. Então não basta confessar. Nós fazemos apelo talvez no leito de morte, fazemos, porque talvez é a única opção que tem ali. A pessoa está no leito de morte, a gente fala, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a gente diz, aceita, com a crença de que essa pessoa vai ter aceito no seu coração, mas não nos garante isso, porque o que faz uma pessoa salva é crer no coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. É só isso? É só isso. Por isso que é pela graça. Eu entrei numa discussão um tempo atrás com algumas pessoas, em um grupo de teologia que a gente tem, conversando sobre perca de salvação. E aí as pessoas ficam irritadas, que eu não creio em perca de salvação, e as pessoas ficam irritadas, porque elas dizem, e eu creio também em predestinação, mas é outra conversa. Aí as pessoas dizem, mas e a pessoa que foi no hospital? E a pessoa que deu cesta básica? E a pessoa que fez isso, fez aquilo? Se Jesus não quiser salvá-la, se ela não foi salva, o que acontece com aquilo que ela fez? Nada. Porque as obras não podem salvar ninguém. É só você olhar para o ladrão da cruz, irmão, o que ele fez? Quantas vezes o ladrão da cruz ceou? Quantos dízimos o ladrão da cruz entregou na igreja? Nenhum. Quantos evangelismos fez o ladrão da cruz? Nenhum. Ele creu que Jesus era Senhor no coração e confessou, Senhor, quando vieres eu posso entrar contigo no teu reino. Ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Acabou. Se Jesus te salvou, não há nada mais que você possa fazer para mudar isso. Agora, se Jesus não salvou, nós devemos orar e pedir a Ele para que Ele nos salve. Por quê? Porque só Ele tem o poder para nos salvar. A única forma de ingressarmos nessa vida eterna é sermos salvos por Cristo Jesus. E qual é o último passo após essa morte e estarmos com Jesus? Qual é o último passo para aquelas pessoas que nasceram de novo? O último passo da nossa regeneração é a nossa glorificação. É o último passo para aquele que foi salvo. Por quê? Porque primeiro somos justificados. O que é isso? Com o sangue de Jesus na cruz, fomos justificados e não devemos mais nada. Segundo passo, a santificação, é a nossa vida diária, nos santificando, não pecando contra o Senhor Jesus. E o último passo é a glorificação, quando nós teremos os nossos corpos glorificados para todo sempre. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Os que dormem são aqueles que já morreram em Cristo. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Os mortos, aqueles que já morreram em Cristo Jesus, quando o Senhor vier buscar a sua igreja,
eles virão com o Senhor, mas agora os seus corpos, esses mesmos que foram enterrados, porque a Bíblia diz que o mar terá que dar conta, esses mesmos que morreram conforme foi, da forma que foi, o mar, a terra, todos aqueles terão que dar conta, e esses que morreram serão levados aos céus, mas agora com um corpo incorruptível, ou seja, não sofrerá mais dano. Assim como aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, subirão daqui para Ele, para encontrar com Ele nos altos, mas agora sem nenhuma corruptibilidade, incorruptível e glorificado, ou seja, um corpo sem dano algum. Como é que ressuscitarão? Pessoas sem dor alguma. O paralítico que morreu nessa terra, morreu paralítico, mas voltará inteiro. A pessoa que morreu por qualquer doença concernente a essa terra, ela pode ter tido a doença mais grave que houvesse nessa terra, ela voltará de uma forma incorruptível, mas agora sem doença. Por maiores danos que a pessoa possa ter sofrido nessa terra, ela voltará agora, porém incorruptível, com corpo glorificado e com corpo transformado e incorruptível, que jamais sofrerá dano. Que jamais sofrerá dano. Eu lembro da história de um homem, eu acho que já contei essa história aqui, de o pai de um autista, que parece que o filho afogou numa piscina, e aí ele pegou essa criança, correu para o hospital, desesperado, chegou no hospital, entregou nas mãos do médico, mas como um bom cristão, ele começou a orar, pedindo ao Senhor para que restituísse a vida do seu filho. Entregou ao médico o filho, dizendo, por favor doutor, cuide de meu filho, mas foi para o corredor do hospital orar e chorar ao Senhor, pedindo, ressuscite o meu filho. Ressuscite o meu filho, Senhor. Mas daqui a pouco abre a porta e vem um médico em sua direção dizendo, não teve jeito, não teve mais solução, seu filho morreu. E aí o filho dele era autista, nível alto, e aí não falava, usava fraldas, tinha todas as debilidades que uma pessoa autista do nível mais alto tinha. E aí diz ele que ele entrou na sala para ver o filho autista numa mesa fria, morto. E aí, segundo ele, ele pega o telefone, liga para sua esposa dizendo, não deu. O Senhor recolheu o nosso filho, mas nós o veremos de novo. E para o lugar que ele foi, ele não vai precisar mais usar fraldas. Para o lugar que ele foi, ele não vai ter mais as debilidades que ele tinha. Para o lugar que ele foi, a fala dele não estará mais comprometida. Porque o corpo do nosso filho, que era extremamente corruptível, cheio de defeitos, cheio de problemas, agora estará para sempre com o Senhor, porém incorruptível. O mal, o pecado, não consegue mais alcançar a vida daquele que Cristo salvou. Seremos incorruptíveis e santos para todo sempre. Seremos incorruptíveis e estaremos com o Senhor para todo sempre. Eu quero finalizar isso aqui observando algumas coisas com você. Como é que nós devemos olhar a morte? Como um cristão, filho de Deus, deve olhar a morte? A primeira forma que nós devemos olhar a morte, devemos olhar para a morte sem temor. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus morre na cruz para nos livrar do detentor da morte e da morte, para que nós não sejamos mais escravos da morte. A morte é apenas uma separação, é o que nos separa da grandeza de Deus. Enquanto éramos perdidos, nós deveríamos ter medo da morte, porque a morte estava nos conduzindo para o inferno.
Mas agora que nascemos de novo, nós não precisamos buscá-la, mas também não devemos temê-la, porque a vida é eterna em nós. Você não deve buscar a morte, mas você não deve temê-la, porque a vida é eterna em você. Quando você morre aqui nessa terra, é só o início para a vida que começa de verdade. Quando nós morremos aqui na terra, é só o início para aquilo que o Senhor está fazendo para nós na eternidade. Não tenha medo da morte, não tenha medo daquilo que a morte pode fazer a você. Por quê? Porque a morte só pode te tirar dessa vida terrena, essa vida material, mas ela vai te levar para um lugar que vai ser alegria o tempo todo, felicidade o tempo todo, contentação o tempo todo, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Outra forma que nós devemos olhar a morte, nós devemos olhar a morte com alegria. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 diz: por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos a total confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente está separado pelo Senhor, pelo esse corpo que nós temos. O que nos separa do nosso Salvador é esse corpo material, essa prisão material que nós temos. O dia que nos desprendermos desse corpo material, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. E quem diz isso é o homem que viu de perto coisas que eram inefáveis de se dizer ao homem, como Paulo mesmo diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Conheço um homem que na carne não sei, no espírito não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas que eram inefáveis de se dizer ao homem. Coisas tão grandes, tanto é que foi colocado nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, o esbofeteando, para que ele não pudesse se ensorbebecer de coisas tão grandiosas que ele viu no céu. Esse homem está dizendo, essa prisão material está nos separando do nosso Senhor. Essa prisão material está nos separando do que realmente importa. Então nós não devemos ter medo, devemos olhar com alegria. A igreja foi ensinada a olhar de um tempo para cá, olhar para essa perspectiva, apenas das coisas que temos na terra. A igreja foi ensinada a olhar para essa perspectiva, tanto é que os convites voltam a ser esses convites de venha para a igreja que aqui o Senhor vai fazer, venha para a igreja porque aqui o Senhor tem uma promessa, venha para a igreja porque aqui, a igreja foi ensinada a olhar para isso. Mas sabemos que o que importa de verdade é morarmos com o nosso Senhor, e morar com Ele é melhor do que qualquer situação que possamos viver nessa terra. Morar com o Senhor é melhor do que qualquer situação que possamos viver nessa terra. Por mais saúde que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, por mais que você viaje, por mais que você coma nos melhores restaurantes, por mais que você viva uma vida invejável, o seu melhor dia na terra não se comparará com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O seu melhor dia aqui na terra, hoje foi o melhor dia da minha vida. Hoje foi o dia que eu fiz tudo que eu queria. Hoje eu fiz tudo que eu queria. A minha família me ama. Eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho o carro dos meus sonhos. Eu tenho a casa dos meus sonhos. A minha família está encaminhada. Os meus filhos estão bem. Eu e minha esposa, eu e meu marido temos uma vida boa, a vida que sempre sonhamos. O melhor dia que você viver na terra não se comparará com os céus que estamos esperando. É por isso que não importa tanto esse corpo material. É por isso que nós devemos olhar com alegria e não com tristeza. É por isso que nós devemos olhar com a esperança. Com esperança para aquilo que está sobrevir sobre as nossas vidas. Que está por vir sobre nossas vidas. Nós devemos olhar com esperança. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quem não tem esperança é quem não tem Cristo. Ele está dizendo, não quero que vocês fiquem desesperançados. Aí no versículo 14 ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem, ou aqueles que já morreram.
Qual é a esperança que nós devemos ter? A esperança de que a nossa morte aqui na terra não é o fim, mas é o começo. A esperança de que a nossa vida, a nossa morte aqui na terra, ela não termina com nada, mas ela começa com a vida de que fato importa. De que nós morreremos aqui, mas viveremos para sempre com o nosso Senhor. Tem uma frase de Tim Keller, morreu em 2023. Um homem talvez um dos mais conceituados do século 20 e 21, plantou uma igreja no centro de Nova York, gigantesca, bíblica ao mesmo tempo, que é difícil fazer. Mas ele morreu ano retrasado, e aí no seu leito de morte ele diz assim: sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Leve-me para casa. O cristão tem que ter a consciência de que o céu não é o seu destino, mas é a sua origem. O céu não é o lugar para onde você está indo, mas é o lugar da onde você veio. Portanto, o prazer que devemos ter não é estarmos na terra, é estarmos para sempre com o nosso Senhor. Quero finalizar com a história de um casal de missionários que entregaram a sua vida para o Senhor e deixou os filhos já crescidos na cidade que moravam e foram pregar numa cidade deserta, ribeirinha. E aí, depois de passar muitos anos nessa cidade ribeirinha, eles mandaram uma carta para casa dizendo: filhos, estamos voltando para casa. Nós estamos voltando depois de muitos anos pregando o Evangelho. E aí, mandando essa mensagem, eles pegaram um barco e foram atravessar dias de viagem até a cidade que eles moravam. E aí, dentro do barco, eles foram pensando: quando chegarmos no cais, nós veremos nossos filhos nos esperando, as famílias dos nossos filhos nos esperando. E a história contando que eles, chegando perto do cais, eles olham para o alto e veem a orla e não enxergam nada, ninguém os esperando. Acham estranho, mas descem do barco com suas malas e dizem: não estamos nos esperando aqui, mas estão nos esperando em casa. Ao chegar em casa, terá uma grande festa nos esperando. Vamos felizes para casa. Colocaram as malas nos ombros e foram felizes para casa. Chegando em casa, abriram a porta dizendo: chegamos! Mas ninguém estava os esperando. Aí o marido olha para a esposa revoltado e diz: cadê? Cadê os filhos? Cadê os netos? Cadê as famílias? Cadê todo mundo? A história diz que o marido fica revoltado. E revoltado ele fala com a esposa: eu vou sair. A esposa diz: vai para onde? Eu vou andar. E aí você pergunta ao seu Deus se é assim que Ele nos recebe quando chegamos em casa. Pergunta se é assim que Ele recebe quem passou tantos anos entregando a vida por eles, se é assim que Ele nos recebe em casa, com a nossa família longe dessa forma. Aí diz que o homem vai andar, anda, e quando ele volta, ele chega em casa e pergunta à mulher: e aí? Perguntou ao seu Deus o porquê que nós fomos recebidos dessa forma em casa? E a mulher, com toda a serenidade do mundo, olha para ele e diz: perguntei. E o que ele respondeu? A mulher responde: ele respondeu que nós não chegamos em casa ainda. Aqui não é nossa casa. Aqui não é o lugar que nós estamos esperando. Aqui pode ser que ninguém está te esperando voltar para casa. Mas existe um Deus que está esperando te ver na casa que Ele tem preparado para nós. Então nós devemos olhar a morte com esperança. Não devemos buscá-la, mas devemos olhar com esperança. Porque quando acaba a nossa vida aqui, aí é que a nossa vida começa de verdade. Fica de pé no seu lugar. A morte não pode nos abalar. A morte pode abalar um ímpio, que não sabe para onde vai, que não tem certeza para onde vai. Mas o justo sabe para onde ele está indo.
Por isso que a morte do justo, ela não, a gente tem tristeza, a gente chora em alguns determinados locais e por determinadas pessoas, mas a morte do ímpio deve ser motivo de, talvez de choro, mas um choro alegre, do justo, perdão, do choro alegre. Qual o choro alegre? O choro de, eu sei para onde ele está indo. A vida dele não começou, está apenas começando. Não acabou, está apenas começando. A vida dele não chegou no final, está apenas começando. Assim que nós devemos olhar a nossa vida. Você não nasceu, você não veio a essa terra para viver apenas essa vida e acabou. Você veio a essa terra para cumprir uma missão. E o dono da missão está te esperando quando ela acabar. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por grandiosa salvação. Nós louvamos ao Senhor porque estávamos fadados ao fracasso. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque o pecado tirou de nós a grandiosa salvação que o Senhor havia colocado no homem no princípio. Mas Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E é essa salvação que nos alegra, Pai. Coloque em nosso coração esse gozo por aquilo que está por vir. Coloque no coração, Pai, essa esperança por aquilo que está por vir. Que nós podemos sim, Pai, trabalhar e conseguir coisas nessa terra, mas que a nossa esperança possa estar nos céus. Que a nossa esperança possa estar naquilo que há de vir, Pai. Que a nossa esperança possa estar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a nossa esperança possa estar a encontrar com o Senhor Jesus. E se tem alguém, Pai, em nosso meio, ou se tem alguém em nossa família que ainda não reconheceu essa grandiosa salvação, Pai, que o Senhor possa trabalhar para que essa pessoa possa se arrepender, para que essa pessoa, Pai, possa reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, e que o Senhor, meu Deus, possa salvar a vida dessa pessoa, que nós possamos viver essa vida de graça, de bondade, do amor do Senhor, e possamos, Pai, entender que nós estamos nessa terra para cumprir uma missão, mas que nós temos casa, e que o Senhor está nos esperando em casa, que é o que de fato importa. Que nós possamos viver essa vida, Pai, com intrepidez, com coragem e com esperança, que um dia isso aqui vai acabar e a nossa vida verdadeira irá começar, em nome de Jesus, amém. E se você crê nisso, aplauda Jesus no seu lugar.